Então, os Espíritos vêm falando sobre esse momento que nós estamos vivendo. Para a gente poder entender tudo isso, não dá para você ler apenas uma página desse livro. Você tem que ler as páginas que já foram escritas lá atrás. Você tem que buscar o que está ocorrendo nos dias de hoje. Você tem que buscar similaridades de pessoas, de nações e de situações, pois a humanidade, os povos, as nações, eles repetem muitas vezes as mesmas coisas. Então, alguns erros que nós vimos lá atrás, nós estamos vendo se repetir. Algumas nações que agiam lá atrás, dominando principalmente, estamos vendo agora também. Pessoas querendo poder a todo custo e tirar cada vez mais das pessoas os seus direitos. E olha como é inteligente isso daí. Eles instigam alguns grupos a lutarem pelos seus direitos, mas eles não querem que esses grupos, na verdade, tenham autonomia. Esses pequenos grupos que lutam pelos seus direitos ou pensam lutar pelos seus direitos, eles na verdade eles estão querendo destruir as organizações. As organizações de religião ou religiosas, as organizações políticas, as instituições democráticas. A gente vai vendo que eles vão minando de todas as formas para tirar o direito, ou no caso, ou o poder dessas instituições e trazer para eles. Como a grande maioria não lê, não percebe e se deixa levar pela primeira informação que ouviu, acaba-se então colocando-se muita gente contra o que nós chamaríamos do equilíbrio da sociedade. Vou te dar um exemplo disso. Quando você, por exemplo, enaltece que as pessoas têm o direito de abortar, você está defendendo quem? A pessoa que foi violentada? Todos os abortos ocorrem por estupro? Não. Muitos deles ocorrem por pessoas que, nesse caso, não tinham condições financeiras ou não tinham condições psicológicas, né, para cuidar de uma criança e acabaram engravidando. No lugar de você pegar esta criança e você direcioná-la para uma outra mãe que não tem, por exemplo, e nós temos só no Brasil milhares de mães ou de mulheres que querem ser mães ou querem novamente ter um filho, e direcionar, só você tira de um e leva para o outro. No lugar de fazer isso, a gente vê a ideia de que a liberdade é você fazer o que quiser, não com o seu corpo, mas com o corpo de uma outra pessoa. Quando a gente começa a falar que, por exemplo, devemos tirar dos registros das pessoas os nomes paternos e maternos, você não está simplesmente favorecendo aquele que não tem, que você poderia arrumar uma maneira de ajudá-los, mas você quer tirar de todos os outros. Então você vai desarticulando toda a sociedade. A sociedade vai perdendo referências. Eu vi, por exemplo, uma imagem que eu recebi, inclusive eu coloquei no Instagram, de uma igreja, Edna, que colocaram fogo. Uma igreja católica, atearam fogo na igreja inteira. E por que atearam fogo? Porque não acreditam na religião que está sendo professada ali. Então, se eu não acredito de alguma coisa, eu tenho o direito de atear fogo em alguma coisa, numa instituição, numa igreja ou até em alguém? Não é o caminho. As pessoas não param para pensar no que está sendo feito. Quando você começa a tirar o equilíbrio
das coisas, quando você começa a não mais respeitar o espaço alheio, a fé alheia, o sentimento alheio. Né, dona Melissa? Na Nicarágua, os padres estão sendo presos. Olha só. Ah, mas é na Nicarágua. Gente, Nicarágua é logo ali. Quando a gente vê casos como esse sendo feitos e ninguém faz nada, os outros que também querem fazer se sentem no direito de fazer. Né, dona Silvana? Na Nicarágua também estão expulsando os padres. Eu vi outros países também fazendo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê que a grande maioria das pessoas criam uma certa liberdade que não está libertando nada. Quando você deixa a pessoa sem entendimento, ignorante, você a aprisiona, você não a liberta.